Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Acabamos de assistir aqui a apresentação do Fruto Maduro, é o coral do Fruto Maduro, é o coral da melhor idade da nossa igreja, que ensaia todas as quintas-feiras, às 2 horas da tarde, aqui na nossa igreja, tá bom? Se você tem acima de 60 anos ou próximo disso e quer participar do coral Fruto Maduro, é essa turminha aí que nós temos todas as quintas-feiras fazendo ensaio e também em alguns momentos e eventos especiais fazendo uma apresentação aqui na nossa comunidade. Convido você a se colocar em pé para nós orarmos e agradecemos a Deus por essa noite. Senhor, muito obrigado por podermos estar em sua presença, por podermos adorar ao seu nome. E hoje, Senhor, celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Cristo nosso Senhor. O motivo maior de estarmos aqui não é porque temos uma igreja para frequentar. O motivo maior de estarmos aqui não é porque temos uma religião para professar. Mas o motivo maior é que o túmulo está vazio, Cristo está vivo e por isso nós o exaltaremos essa noite, com nossos cânticos, danças, coreografias, palmas, tudo no seu altar para glorificar o teu santo e bendito nome. Fica conosco, Pai, nós precisamos da sua presença e que o Senhor seja verdadeiramente adorado em tudo que fizermos nessa noite, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar mais uma vez? Deixa eu só explicar para você o que está acontecendo aqui, você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Nós estamos com uma celebração especial de Páscoa, fizemos isso pela manhã, então nosso culto será dividido em 2 momentos. Na primeira parte, as apresentações com músicas de Páscoa e sobre a ressurreição de Jesus. E o segundo momento, com a nossa celebração de louvor e também com a mensagem sobre o Sermão da Montanha, a nossa série de mensagens. Hoje nós temos a apresentação do Fruto Maduro, agora do coral, depois das crianças, depois do quarteto, teremos uma apresentação do grupo vocal e assim nós falaremos sobre a Páscoa e cantaremos e dançaremos sobre a Páscoa aqui nesse lugar essa noite. Então sejam todos bem-vindos, aproveite esse momento, preste atenção nas letras, porque Deus também quer falar contigo enquanto tudo isso está acontecendo aqui, em nome de Jesus. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar o rei dessa maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou o seu lar real. Não desiste facilmente. Ele quer fazê-lo usar coroa tal, Mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal.
Deus sempre quis que todos os homens soubessem o quanto Ele ama cada um e que a humanidade aprendesse a fazer o bem, né? Para isso, Ele teve uma ideia genial. Ele decidiu enviar o seu filho, que morava com Ele no céu desde antes da fundação do mundo, para vir à terra. O nome dele? Jesus. Jesus.
Jesus, quando veio ao mundo, falou do amor de Deus para muitas pessoas. Ele curou o corpo e a alma do povo e demonstrou o amor de Deus com atitudes. Ele ensinava assim: amem uns aos outros como eu vos tenho amado, e perdoem uns aos outros para que sejam perdoados. Jesus. Muitas pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e seguiam a ele, mas havia 12 homens em especial que seguiam a Jesus mais de perto. Esses eram os seus discípulos. 12 homens. Discípulos quer dizer aprendizes. Onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Tudo que Jesus ensinava, os discípulos escutavam, porque um dia eles iam levar essa mensagem para o resto do mundo. Só que, infelizmente, Jesus não tinha só amigos. Jesus também tinha inimigos. Pessoas que desejavam o mal de Jesus, que desejavam cortar o barato de Jesus. Apesar dele só fazer o bem, essas pessoas falavam: quem você pensa que é, achando que é o Filho de Deus, hein? Essas pessoas procuravam pretexto para prender Jesus e até matá-lo. Mas pensem bem, quem é que vai conseguir matar o Filho de Deus e prender o Filho de Deus? Isso só poderia acontecer se o próprio Filho de Deus entregasse a sua vida. E Jesus sabia que ele tinha que fazer isso, para que os homens não tivessem dúvida que ele amava a todos. Mas quando foi chegando a sua hora, a hora da morte, foi dando uma tristeza, uma angústia em Jesus. E o que a gente faz quando a gente sente angústia? A gente fala com Deus. Jesus foi em um jardim chamado Getsêmani, onde ele sempre costumava ir. Nesse jardim, ele achou uma pedra e ali ele se reclinou de joelhos, conversando com Deus, e disse: ó Pai, se possível, me livra dessa hora, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Deus. Ainda enquanto estava orando, chegaram os inimigos de Jesus para prendê-lo. Jesus podia pedir para Deus para enviar anjos para protegê-lo, mas não, ele mesmo se entregou e deixou com que os seus inimigos o levassem para a prisão. Quando chegou lá, esses inimigos de Jesus judiaram muito dele. Eles feriram Jesus, eles maltrataram, cuspiram nas suas costas, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Ali, Jesus sofreu muito, foi muito machucado e ficou irreconhecível. Depois que eles judiaram tanto de Jesus assim, eles ainda colocaram Jesus em uma cruz. Eles prenderam os pés e as mãos de Jesus com pregos nessa cruz. E Jesus ficou lá preso, sofrendo, até que finalmente ele entregou o seu espírito. Quando isso aconteceu, o céu se escureceu, a terra tremeu e mesmo os inimigos de Jesus ficaram morrendo de medo. Alguns disseram: vê-se realmente que ele era o Filho de Deus. E saíram correndo. Depois que morreu, um amigo de Jesus, muito rico, chamado José, tirou o corpo dele da cruz. E então deu para Jesus um túmulo que era seu. E ali ele envolveu o corpo de Jesus em tecidos, colocou dentro daquele túmulo para que Jesus fosse sepultado. Depois que Jesus morreu, os amigos dele se sentiram sozinhos. E além de amigos, Jesus tinha amigas. 3 amigas dele foram ao terceiro dia ao túmulo de Jesus, chorar pela morte dele. Chegando lá, a dor era tanta que elas começaram a derramar as suas lágrimas no túmulo de Jesus. Choraram muito de tristeza e solidão. Choraram tanto que Deus viu do céu. E então Deus enviou um anjo seu, um anjo reluzente, um anjo brilhante. O anjo falou para elas: por que vocês choram? Jesus não está mais aqui. Porque ao terceiro dia, Deus fez com que Jesus ressuscitasse.
Então o anjo mostrou para as mulheres o túmulo vazio. Quando elas viram o túmulo vazio e receberam a mensagem do anjo, elas ficaram muito felizes e elas foram contar isso para os amigos de Jesus. Uns acreditaram, outros ficaram desconfiados. Então o próprio Jesus ressuscitado apareceu para eles e continuou falando do amor de Deus até que ele foi levado novamente para a morada dele. Sabe, onde ele morava com Deus antes da fundação do mundo, lembra? E então, hoje, na Páscoa, a gente comemora que Jesus não está morto não, ele voltou a viver. E por isso nós podemos ter esperança, porque ele fez isso, porque ama cada um. Não é, pessoal? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou see
Isso, espera aí, criança, espera só um minutinho aí. Eu queria ouvir vocês cantarem, porque a gente só escutou a música e vocês estavam cantando tão bonito aqui. Vamos cantar juntos, então? Só o refrão, tá bom? Pela cruz, 1, 2, 3. Pela cruz. Quebrantado no seu amor. Isso! Que lindo! Podem ir, crianças, tá bom? O ensaio das crianças é todo sábado às 10h30. O seu filho, a sua filha pode participar conosco. São tratados com muito carinho aqui nesse lugar também. Teremos uma canção do quarteto agora. Com seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação, maior que reinos, maior que mares e sua imensidão, maior que ouro e toda a riqueza, não há como medir o seu valor. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, com uma rosa esmagada ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim. Maior que tronos, com seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação, maior que reinos, maior que mares e sua imensidão, maior que ouro e toda a riqueza, não há como medir o seu valor. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, com uma rosa esmagada ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, com uma rosa esmagada ao chão, pisado foi, e ainda assim
pensou em mim. Como a rosa esmagada ao chão, pisado foi, e ainda assim Pensou em mim. tudo suportou, toda dor sofreu. E não reclamou, padeceu por nós. Humilhado então, sem merecer, e morrido foi para nos sarar. Quantos foram sarados? Sangue puro, carmesim, derramou por mim. Vida nova, salvação, Ele nos deu. Seu amor de Pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou, e hoje livre sou para o teu louvor. Eu amo a cruz do Calvário.
trouxe vida, paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou. E hoje livre sou para o teu louvor. Quero convidar você a fechar os seus olhos diante dessa canção tão linda e meditar comigo agora. Feche os seus olhos. Qual é o sentido de estarmos aqui essa noite? Qual é a razão de você ter deixado o seu lar e se enfileirado nessa comunidade? A razão maior tem nome, tem título: Jesus Cristo, o nosso Senhor. E naquela cruz do Calvário Ele manifestou todo o seu amor por mim e por você. Você que entrou aqui se sentindo rejeitada, você que entrou aqui se sentindo desprezado, você que entrou aqui nesse lugar sentindo abandonado, olha para a cruz, como as crianças cantaram, porque lá vem uma vida que você recebe de uma maneira imerecida, é graça, e é Jesus que pode trazer o conforto, o consolo, e esse encontro com a alegria que você tanto busca. A Páscoa é muito mais do que uma festa, do que colocar a família dentro da mesma casa, é muito mais do que coelhos e ovos de chocolate, é Jesus estar vivo, não lá na religião, mas dentro do nosso coração. Portanto, de nada vale Ele estar vivo para tantas pessoas ao redor do mundo, se Ele não está vivo a você que está aqui essa noite. Por isso, minha oração é que você encontre em Jesus o que você veio buscar essa noite. Pai, que estas canções que ouvimos, essas ministrações, possam nos lembrar o sentido de estarmos aqui e o verdadeiro significado de adorarmos o Seu nome. Por isso, Pai, receba tudo que fizemos, porque esse nome é que tem poder, o nome que ressuscitou dentre os mortos e que quer habitar no coração do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, da minha irmã essa noite. Por isso, Deus, venha e reine entre nós e sobre nós, e comunica o teu amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste.
Aleluia, esse nome é poderoso, glória a Deus. Eu queria que os nossos facilitadores e as nossas facilitadoras viessem aqui à frente, por favor. E eu quero que as crianças de 3 até 11 anos tenham a oportunidade de ter uma ministração especial de Páscoa para elas, lá na altura e na idade delas. Crianças de 3 até 11 anos, por favor, venham aqui à frente. Vocês estavam aguardando até agora, acharam que não ia ter um encontro de vocês? Tem sim, crianças de 3 a 11 anos, por favor, venham aqui à frente para serem ministradas pelos nossos facilitadores e também facilitadoras. Certo, crianças? Tudo bem? Podem ir então, tá bom? Deus abençoe vocês. Isso, podem ir vocês. E você que está aqui conosco hoje pela primeira vez, eu gostaria que você não fosse embora sem receber um presente que nós temos a lhe dar, tá bom? Você que é visitante de primeira viagem, a equipe de camiseta vermelha vai te entregar um presente por essa noite, você ter escolhido esse lugar para visitar. Você que também tem frequentado a comunidade e tem o desejo de se tornar membro, passa para mim, por favor, isso. Você quer se tornar membro da nossa igreja? Você tem mais essa semana apenas para poder se decidir, porque a semana que vem, a partir de maio, nós começamos as nossas aulas, e então eu preciso que você dê o seu nome, faça a sua inscrição, porque nossos horários são flexíveis, e faremos o contato com você, para podermos estabelecer qual o melhor horário para você poder participar. Nós damos geralmente 2 opções de horários para quem quer se tornar membro. Eu sou membro de outra igreja evangélica, pastor, vou batizar? Não, se você é membro de outra igreja evangélica, você não é batizado, mas você precisa também fazer o curso para conhecer a comunidade que você vai participar, tá bom? Próximo aviso, terça-feira, nós continuamos com a série de mensagens extraordinária sobre o rei Davi. Eu tenho aprendido tanto com o clamor desse homem da alma, registrado nos Salmos, e eu convido você a vir e trazer alguém para cantar os Salmos e vencer as batalhas. Os adolescentes têm um encontro especial na quarta-feira, que vai acontecer aqui às 19h45, chamado Last Night, e o tema deles é Ninguém Explica Deus? Ninguém explica a Deus. Quem estará conosco será o pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Prudente, Presidente Prudente, e você, adolescente, é convidado para participar de um evento que está marcando aí algo maravilhoso para a sua vida, tá bom? Quarta-feira, 19h45. E também os jovens têm um encontro deles no final de semana, que será no sábado, dia 27, às 20 horas, tá bom? Então, prepare-se aí, jovem, para estar também conosco no encontro mensal aqui. Se talvez esteja sentindo falta do aviso dos homens e das mulheres, pois bem, esse mês de abril nós não teremos o nosso encontro, em virtude dos preparativos para o retiro. Então, você não estará conosco no encontro esse mês, pretendemos que você esteja conosco no retiro, conosco agora no mês de maio, tá bom? O Fruto Maduro se encontra nessa quinta-feira, que será às 13h30. Então o pessoal do Fruto Maduro está convidado a participar do encontro que vai acontecer nessa quinta-feira, um encontro especial, o encontro fecha mês, tá bom? E por fim, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu peço por gentileza que você se coloque em pé nesse momento e coloque no altar do Senhor aquela contribuição, aquele valor que Deus sabe que você quer trazer no altar. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos hoje, de alguma maneira, ofertar, Pai, não porque somos obrigados, e nem porque é apenas uma responsabilidade, mas porque é graça, Pai, e gratidão, porque o Senhor ofertou tudo na cruz do Calvário por nós. Por que não podemos ofertar ao Senhor essa noite? Coloque as suas mãos sobre a vida de cada pessoa que está com envelope, com uma quantia que vai trazer aqui à frente. Que o Senhor prospere, abençoe e enriqueça cada coração no nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo, a sua oferta. Mas antes de fazer isso e sair do seu lugar, eu queria que você cumprimentasse pelo menos 10 pessoas e desejasse a ela Feliz Páscoa. Talvez você não fez isso ainda hoje nesse lugar.
devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos. É poderoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Todo poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Jesus, a razão do nosso viver, a razão do nosso ser, a razão do nosso prazer, Jesus. Em Ti nós temos abrigo, Pai, nossa rocha. Em Ti nós temos segurança, Senhor, nosso escudo, socorro bem presente no dia da angústia. Aquele que viu nossas falhas e fraquezas e ao invés de nos expulsar, resolveu nos trazer para perto. Aquele que viu nossas falhas, aquele que viu cada coração aqui presente com tanta dificuldade, com tantos problemas, mas desde a eternidade escolheu nos amar, desde a eternidade, desde sempre o Senhor escolheu nos amar. Ah, Jesus, Sua presença é real aqui. Nós Te desejamos, Pai, pelo que Tu és, não pelo que o Senhor pode nos dar, Senhor. Na Páscoa nos recordamos, Pai, do maior presente já dado. Não existe nada que nós precisemos mais. Tudo já é nosso, tudo já é nosso. Nós temos a Ti, nosso maior amor, nosso amor. Desejo tua glória.
Que nós tenhamos uma chuva diferente do Espírito Santo, um mover diferente. Que o nosso coração seja aquecido de uma forma diferente. Existe mais de Jesus. Queremos prosseguir em te conhecer, Jesus. Libera sobre nós, libera. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem enche este lugar, que seja assim na terra como é no céu. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Enche este lugar, que seja assim na terra como é no céu. Seja assim na terra como é no céu. Que seja assim na terra como é no céu. Vamos separar as nossas vozes. Vamos separar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu sei rendido eu estou, e eu me entrego totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu sei rendido eu estou, e eu me entrego Senhor, que isso seja a verdade, dita com as palavras, daquilo que nós temos no mais profundo do nosso coração, o desejo de ver o Senhor, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, por favor, agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo tão precioso, uma oportunidade tão linda de a gente declarar essas verdades. Hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens, estamos quase finalizando sobre o Sermão da Montanha, que está registrado nos 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E se você não veio em nenhuma delas, você está exatamente aqui no ponto 6 hoje, o relacionamento do discípulo. O Sermão da Montanha, para ficar de uma maneira mais didática, mais compreensível, nós o estruturamos em 7 passos. Já falamos sobre o caráter, a influência, a justiça, a espiritualidade e a ambição do discípulo. E hoje nós falaremos sobre o relacionamento. Só recapitulando para você que esteve aqui conosco, para a gente lembrar do que se trata o centro de tudo isso que nós conversamos aqui, é que o caráter do discípulo, ele é relacionado às bem-aventuranças, que nada mais é do que a manifestação da contracultura do reino de Deus. A igreja não é igual ao mundo. A igreja é diametralmente oposta, ela está em caminhos contrários aos valores mundanos e trabalhados nos nossos dias. O segundo que nós falamos é a influência do discípulo, como ele se comporta frente a esse mundo, passivamente cruzando os braços? Não. A metáfora do sal e da luz é uma convocação para a igreja influenciar um mundo decadente. Em terceiro lugar, a justiça do discípulo. De onde vem a sua justificação? Da lei e das tradições dos homens? Não, vem da palavra de Deus, rejeitando o farisaísmo presente na religiosidade. E por fim, a penúltima vez que nós conversamos, nós falamos sobre a espiritualidade do discípulo. Ou seja, como é que esse discípulo se comporta em seu relacionamento com Deus?
Não se trata de uma espiritualidade que é de exposição, mas uma espiritualidade íntima, baseada no secreto e no relacionamento com Deus. E a semana passada falamos sobre a ambição do discípulo, o qual é o ideal do discípulo, para onde ele caminha, para onde ele se projeta. Existem dois caminhos: a ambição terrena na conquista das riquezas e a ambição espiritual na expansão do reino de Deus. E é exatamente isso. O reino de Deus na vida do discípulo, ele se trata de uma prioridade, uma centralidade. E hoje nós chegamos aí no nosso 6º ponto, a partir do capítulo de número 7, versículos de 1 a 20. Mas apenas uma orientação para você: nós não teremos, em virtude do nosso tempo e até da nossa proposta da mensagem dessa noite, explorar os 20 versículos de Mateus capítulo 7. Se trata de um bloco único, onde Deus se revela a nós, nos relacionamentos internos da comunidade e também do relacionamento dessa comunidade com Ele, no pedir, dar-se-vos-á, que começa no versículo de número 7. Mas nós ficaremos apenas com o versículo 1 até 5, que fala sobre o relacionamento entre os discípulos dessa comunidade. E é interessante você notar e você observar comigo que no Sermão do Monte, nós temos uma didática, uma pedagogia, nós temos uma forma de ensino tão maravilhosa, que ela vai fazendo uma construção. É como se fosse um mestre de obras. Ele vai, separa todo o material que é necessário para utilizar, alinha cada um no seu devido lugar e de repente começa a construir. E Jesus faz isso com temas específicos. Quero te dar um exemplo. Diante de tudo que a gente já estudou, observar a evolução do nosso aprendizado. Olha só, a didática do Sermão da Montanha se estabelece da seguinte maneira. Primeira parte, as bem-aventuranças. Como os discípulos se distinguem do mundo. Segunda parte, como os discípulos se comportam no mundo. Primeiro é a distinção. Segundo é o meu comportamento, falando sobre sal da terra e luz do mundo. Depois, como esses discípulos no mundo se relacionam com Deus. Você está entendendo como é que é a projeção? Como é que é a construção? Não se trata de algo simplesmente aleatório, espontâneo, mas trata de algo inteligente do mestre dos mestres, o ensinador e educador por excelência, Jesus Cristo. Depois disso, Jesus fala: como é que os discípulos que estão no mundo e estão relacionando com Deus, lidam com a religiosidade, com o farisaísmo, com os mestres da lei, no caso de Jesus, com o judaísmo presente. Depois disso, Jesus fala: como é que esses discípulos que lidam com a religião, lidam com as coisas? Como é que esses discípulos lidam com as riquezas, com os bens materiais? Falando a respeito da projeção entre Deus e Mamon, e a contradição entre esses dois senhores. E por fim, é o que nós veremos hoje, como é que essa comunidade de discípulos se relaciona entre si. Então, o mundo, Deus, a religião e as pessoas. E aqui nós praticamente fechamos. A semana que vem nós vamos falar sobre o compromisso do discípulo, nós vamos estudar coisas interessantes, mas aqui praticamente nós fechamos o grande bloco, onde Deus fala da nossa lida e relacionamento com Deus, com as pessoas, com a religião e também com o mundo. Então hoje eu quero meditar com você nesse texto de Mateus capítulo 7, versículo de 1 até 5, que tem a seguinte escrita. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode fazer isso também, por favor. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, ou uma trave, na sua tradução, dependendo? Hipócrita, tire primeiro a viga que está em seu olho, e então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Percebeu? Aqui Jesus vai trazer uma temática relacionada à comunidade. Jesus trabalha a comunidade como segmento prioritário, meus irmãos. Não se trata de algo periférico no ministério de Jesus, porque Jesus não está preocupado em lidar com indivíduos apenas, mas com a sua comunidade. Você tem que lembrar que o chamado de Deus é um chamado comunitário. Abraão recebeu um chamado de Deus em Gênesis capítulo de número 12, versículo 1, que diz assim: sai da tua terra, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não uma,
mas todas. O projeto de Deus é familiar, o projeto de Deus é comunitário, o projeto de Deus não é individualista, o projeto de Deus não é centrado no eu, o projeto de Deus não é narcisista, o projeto de Deus relaciona-se com a comunidade, e Jesus sabe que essa comunidade precisa de instruções para ela sobreviver de maneira sadia, para ela poder seguir de maneira coerente e não ser destruída, implodida diante dos seus comportamentos da relação entre si. Irmãos, Jesus sabia de como seria difícil aglomerar dezenas, centenas, milhares e bilhares de discípulos dentro de uma mesma fé e dentro de um mesmo espaço, para que pudessem conviver entre si. Por isso, ele traz uma orientação à sua comunidade: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Se vocês querem viver de maneira sadia e sensata, aprendam a viver sem extrapolar os níveis de julgamento e fazendo parte do nível de acolhimento que vocês precisam desenvolver enquanto comunidade. Meus irmãos, é aqui que está o DNA de igreja. O DNA de igreja é relacional, irmãos. O DNA da igreja não é um ministrando a muitos, mas uns ministrando aos outros. A palavra uns aos outros aparece na Bíblia 39 vezes, só no Novo Testamento, dizendo que nós precisamos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, confortar uns aos outros. Ou seja, o projeto de Deus e o DNA da igreja é relacional, não é individual e narcisista, baseado no eu, baseado nas minhas experiências, baseado naquilo que eu entendo ser o correto, mas aquilo baseado numa comunidade que se relaciona entre si. O DNA da igreja é de relacionamento, e o DNA da igreja é de acolhimento. Hoje nós vivemos aí uma moda, né, que está, uma moda saudável, boa, e muito importante para você, para mim, para a sociedade de uma forma geral, que quer viver bem e ter boa qualidade de vida. É a moda da bike, ou do pedal. Antes, totalmente desconhecido, hoje um esporte popular, e de cidades grandes a pequenas, nós encontramos grupos e mais grupos de bikers. Isso acontece em outros segmentos também. Existem aqueles grupos que jogam futebol, e fazem um grupo em torno disso. Existem grupos de lutas marciais, e criam também vínculos relacionais próximos. E eu tive a oportunidade de observar uma situação enquanto estavam em um funeral, e eu vi aquela pessoa que fazia parte de um grupo de bikes que estava falecida, ser profundamente homenageado pelo seu grupo. Repito para você, não tenho nada contra, eu poderia até praticar esse esporte, até uma pessoa aqui da igreja que trabalha com essas bikes e tem um grupo de pedalada, falou: pastor, por que você não vai? Eu disse para ele: olha, para mim é um esporte demorado demais, acho legal para quem gosta e pratica, mas para mim 1h30, 2 horas de pedalada, eu prefiro fazer uma corrida que vai dar 25 minutos e volto para minha casa e continuo com os meus afazeres. Se tivesse um pouquinho mais de tempo disponível, com certeza, nenhum problema. O problema é que eu estou vendo as pessoas se levantando e fazendo parte de famílias de esportes ou esportistas, e fazendo desta família como se fosse o lugar do seu acolhimento, do seu cuidado e do seu pastoreio. Mas cuidado, pastoreio, alimento, suporte, só uma instituição na face da terra tem a condição de oferecer. Nós podemos ter grupos de interesses afins, grupos rotarianos, grupos de entidades filantrópicas, grupos dos Lions Club, grupos de pedal, grupos de esporte, grupos de artes marciais, grupos de estudantes. Nós podemos ter grupos que nos sentimos acolhidos, que nos sentimos abraçados, mas eu quero lhe dizer, é só a igreja que tem condição de ministrar a todos os segmentos da vida humana, não apenas ao lazer, não apenas ao desejo, não apenas à sensação recíproca de ser acolhido a um grupo, ou de sensação de pertença, mas a igreja pode ministrar a alma, a igreja pode ministrar o confronto do pecado, pode também trazer consolo profundo através da palavra de Deus. Porque, irmão, você pode fazer parte do grupo que for,
Mas na hora da luta, na hora da aflição, na hora do desespero, na hora da desesperança, é só a palavra de Deus que pode sustentar. Agora, o que eu fico preocupado é que esses grupos têm feito bem o seu papel parcial. Porque embora eles não possam ministrar a nossa vida, não possam confrontar o nosso pecado, não possam nos aconselhar a termos atitudes diferentes em determinadas situações da nossa vida, eles estão fazendo bem o seu papel parcial, que é de acolher e prover a alegria da comunhão. Papel esse que talvez a igreja não faça mais. Esses grupos parciais desportivos estão fazendo muito bem um papel parcial que a igreja de Jesus podia fazer integralmente. Integralmente. Sendo que nós podemos ministrar a todas as situações, inclusive a alma humana. O nosso problema é o nosso narcisismo. O nosso problema é o nosso individualismo. O nosso problema é o nosso eu, que nos impede de sermos gente acolhedora, gente familiar, gente bem-humorada, gente de Deus, para acolher e inserir pessoas na caminhada cristã, e não ser julgadores hipócritas, gente com o dedo apontado, gente justificando os seus atos, menosprezando e inferiorizando outros. O que será que as pessoas pensam de comunidade? O que as pessoas pensam de igreja? O que as pessoas pensam sobre nós, meus irmãos? Se nós não estamos conseguindo cumprir esse papel, parabéns a todos os demais, mas para nós, quem sabe, tenhamos que pedir misericórdia, porque nós tornamos um grupo fechado, exclusivista, que não foi o propósito de Jesus, porque Jesus nunca se interessou pela vida individualista, e sim pela vida coletiva, pela vida coletiva. Esses dias eu recebi uma mensagem repassada, encaminhada, que passou de um, passou para outro, chegou para mim, e a mensagem dizia o seguinte: que uma pessoa estava um pouco triste por alguns acontecimentos entre os homens da igreja, e essa pessoa então acabou comentando, e a outra pessoa recebendo essa mensagem se preocupou, e mandou uma mensagem para minha esposa dizendo: olha, eu fiquei preocupado com essa fala, porque eu não gostaria que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com o meu marido. São mensagens como essa, são experiências como essa, que entristece profundamente, não o coração pastoral, mas o coração de Deus. Porque nós temos os nossos grupos, as nossas panelas, as nossas divisões, as nossas arbitrariedades, é verdade. Mas isso não pode me impedir de ser gente acolhedora, gente simpática, gente que ama as pessoas, gente que se expõe a elas, gente que considera o ao outro. Se tem uma coisa que me irrita em Sertanópolis é o jeito das pessoas cumprimentarem. Esse dia eu fui fazer uma caminhada, e para mim cumprimento é cumprimento, irmãos. Oi, opa, bem, Pai do Senhor, pode falar Pai do Senhor, não é pecado não. Eu estava correndo, fazendo a minha corrida, né, diária, porque eu não tenho tempo suficiente lá para pedalada, mas eu estava lá correndo e daqui a pouco veio uma pessoa na minha direção, e eu olhando para ela, falei, agora, né? Aí ela correndo, oi, ela veio assim para mim assim, ai, irmão, se você quer acabar comigo, é fazer isso aí. Entendeu? Esse negócio de, você está lá com o carro, parece que a pessoa não consegue tirar as duas mãos do volante, senão ela vai bater. Você está lá, você dá uma buzinadinha, ela faz assim. Que isso, irmãos? Você não me conhece, não? Eu achava que eu era seu pastor, mas se a gente não se conhece, muito prazer, eu sou Denis Vicentinho, sou pastor dessa igreja há 4 anos, tudo jóia com você? Agora sim, você pode falar, ô pastor! E eu vou responder, meu irmão! Pode ser às vezes que até que eu não lembro o seu nome na hora, meu Deus, quem que é mesmo? Mas eu vou falar, ô irmão, minha irmã, porque quando a gente é crente é bom, porque se a gente esquecer o nome, a gente fala irmão, irmã, está tudo certo, né? Mas qual é a nossa postura? Sendo que se a gente não consegue nem cumprimentar com carinho as pessoas fora da igreja, se a gente não consegue olhar para elas, é verdade que alguns a gente não conhece, e a gente não vai sair mostrando o dente para todos, mas aqueles que eu conheço, no mínimo eu posso ser simpático. Agora, talvez, em virtude do nosso pensamento individualista, nós nos tornamos mesquinhos demais, irmãos. Narcisistas demais, julgadores demais. O que será que a UEL pensa sobre os crentes? O
O que será que a Unifil pensa? Ou a Unopar? O que será que os grupos sociais da cidade pensam? O que será que a associação comercial pensa? O que será que os bairros dessa cidade pensam? O que será que as pessoas pensam sobre comunidade? Eu posso dar uma dica? Talvez elas pensem o seguinte: grupo de pessoas exclusivistas, individualistas, narcisistas e julgadores, que pensam que são os únicos que vão para o céu e que no interior acabam se agradando que os outros vão para o inferno. Será que não é isso que eles pensam sobre nós? Será que não é isso, pelo menos nós temos transparecido? Porque, irmãos, não se trata de indivíduo, se trata de relacionamento, se trata do coletivo. E Jesus falou: cuidado quando vocês forem ficar no mesmo ambiente, porque vocês vão querer ser julgadores, vocês vão querer ser hipócritas, mas vocês têm que ser irmãos. Essa é a grande diferença de Mateus capítulo 7. De um lado ele vai apresentar os julgadores, de outro lado os hipócritas e de outros irmãos. E eu quero conversar com você exatamente sobre isso. O relacionamento dos discípulos apresenta-se no versículo 1 dizendo o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados. O que é isso aqui, irmãos? Primeiro, o discípulo não é juiz. Nós que estamos nessa igreja hoje, meu irmão e minha irmã, nós não somos juízes. Então você pode estar dizendo assim: mas pastor, Jesus se opõe a todo tribunal legal, a todo processo crítico, a todo pensamento de avaliação em relação a comportamentos, valores, princípios. Jesus se opõe a tudo isso? Ora, irmãos, é lógico que não. Até porque Jesus falou para a gente, Paulo falou para a gente em Tessalonicenses: julguem as profecias. Julgar a profecia é avaliar, é criticar. Paulo diz para os coríntios: olha, julguem os de dentro, porque os de fora o Senhor julgará. Ou seja, avaliem, critiquem os de dentro. Então, como é que faço agora para me livrar disso? Porque eu não posso julgar. Peraí. Esse é o grande problema de nós estarmos longe da língua original de qual foi escrita as Escrituras. A língua original do Novo Testamento é o grego. E a palavra grega não está relacionada ao julgar que nós compreendemos. O que significa julgar? Por exemplo, um juiz. Ele está na sua tribuna. Ele está lá naquele lugar para ele poder avaliar o caso. Ele tem as provas a favor e as provas contra. Ele vai avaliar, mediante critérios balizadores, qual é a melhor decisão a tomar a partir do que ele vê, de acordo com as provas e as evidências. Ele vai pensar, raciocinar, puxar o extrato mental sobre tudo que ele aprendeu em decisões jurídicas, e ele vai chegar então a um veredito. Nesse sentido, julgar é um processo de raciocínio, avaliação, crítica e decisão, entendeu? Para nós, julgar é muito claro no português. Julgar é pensar e tomar uma decisão. Só que no grego não é essa palavra que usa. A palavra é censura. Não é pensar, refletir, colocar na balança, equilibrar opiniões, entender democraticamente, puxar condições e fazer avaliações. Não é. Quando Jesus fala não julguem, ele fala assim: não censurem. E aqui a palavra, quer dizer, a palavra mais próxima, né, irmãos? Nós não temos a palavra literal, mas a palavra mais próxima é essa. Por quê? Quem aqui viveu na ditadura ou experimentou a ditadura militar da década de 60 e de 70 no Brasil? Levanta a mão só para eu saber. Aí vocês lembram disso, né? Tem mais gente aí que não está levantando a mão, mas eu sei que tem mais gente que viveu e experimentou isso aí. Eu não vivi, na verdade, eu nasci na época das diretas já, né? Então, mas eu estudei bastante sobre isso e eu sei que a censura militar, ela vinha simplesmente de uma visão unilateral. Quem é que colocava a censura nos períodos do militarismo no Brasil? Quem era? O governo. Qual era o princípio? Quais eram os mecanismos que eles usavam para impor a censura? Qual era? O ideológico. Era deles para eles mesmos. Não se tratava de um plebiscito, não se tratava de uma averiguação, de uma avaliação, de uma crítica racional. É simplesmente a censura está imposta e exposta e não há mais o que fazer. É isso que Jesus fala. Não censure o seu irmão na sua ideologia. Não seja julgador e acusador do seu irmão, severamente condenando a partir de você mesmo. Não é assim que se usa critérios. Não é dessa maneira que você estabelece valores.
Ou seja, baseado nas minhas experiências, na minha cultura, na minha ideologia, o irmão para mim é uma praga, mas baseada na palavra de Deus, ele é uma bênção. Porque eu tenho pessoas próximas ao meu vínculo que para mim parece uma praga, mas que no final vai ser uma bênção. Porque no meu critério eu olho como homem e falo, poderia ser livre disso. Poderia não conviver com gente assim, mas eu entendo que, embora os meus critérios sejam dos mais elevados, ainda assim podem ser parciais se eu apenas trabalhar com a censura. Censura é o meu ponto de vista, o meu sentimento, a minha ideologia, a minha cultura, que vai colocar contra o irmão. Você conhece a frase, o santo não bateu? Isso é censura, irmão. A pessoa não deu nem oportunidade de ser ouvida e você já censurou-a. Você já a censurou. A pessoa nem colocou as primeiras palavras e falou, não gostei da fulana. Por quê? Porque ela tem um cabelo mais bonito que o seu? Porque ela é mais rica que você? Ou porque ela é mais pobre que você? Ou porque ela canta melhor que você? Ou porque ela é mais generosa que você? Ou porque ela é igualzinho você? Porque a grande maioria das pessoas que nós não gostamos é aquela que é exatamente igual a nós. Ele é engraçadinho demais, pastor. Quanta gente vem para mim e fala, não gosto do fulano. Por quê? Porque o fulano é engraçadinho demais. Eu olho para ele, é igualzinho a você. Então significa que ele é mais engraçado que você, por isso que você não gosta dele. Não, fulano é falante demais. Igualzinho a você. Explosivo demais, igualzinho a você. Quieto demais, igualzinho você. Quantas pessoas nós não gostamos porque elas são semelhantes a nós, e então nós viemos com a nossa cama de procrusto e simplesmente cortamos ela para poder se adaptar ao nosso juízo de valores. Você conhece da mitologia grega a cama de procrusto? A cama procrusto era um anfitrião, pessoal. Pensa num homem bom, na mitologia grega, para explicar relacionamentos. Pensa num cara bom, como diz o interior do Paraná. Gostava de receber pessoas na sua casa, preparar um acolhimento, colocar lá bolachinha de leite ninho, risoles de leite ninho. Não existe risoles, mas aí é uma boa oportunidade. Você que não fez risoles de leite ninho, é uma oportunidade de mercado aí. Tudo ali, colocava e recebia as pessoas em casa. Só que o Procrusto, ele não deixava que o viajante fosse embora sem dormir na sua casa. E então, ele preparava uma cama. Mas ele era meio sistemático, meio metódico, então ele pegava os viajantes, os visitantes, e colocava na cama, e media. Se o camarada era maior que a cama, ele cortava um pedaço do pé, da mão, para ele caber na cama, exatamente do tamanho da cama. Se ele era pequeno demais da cama, ele esticava o cara, amarrava cordas até esticar e ficar do tamanho da cama. E até morrer desse jeito. Só que o que as pessoas não sabiam, os viajantes não sabiam, é que ele tinha 2 camas. Quando o viajante era grande, ele colocava a cama menor, para poder cortar mais ainda. E quando o viajante era pequeno, ele colocava a cama maior, para poder esticar mais ainda. Esta é uma mitologia grega para explicar as relações humanas. E a gente não tem a nossa cama de Procrusto? Onde a gente coloca as pessoas para poder esticá-las até elas caberem em nossos padrões, em nossas mentalidades, em nossa cultura? Nós não temos a nossa cama que nós vamos mutilando, decepando pessoas até elas serem exauridas e morrerem de hemorragia próximas de nós, e simplesmente as descartamos. Nós também não temos a cama de Procrusto, essa pessoa não. Um dia eu peguei uma conversa de corredor na igreja, estava andando, só que eu estava num daqueles dias espiritualizados demais, andando no terceiro céu, porque senão eu já tinha descido, né, do sapato, do salto, e tinha conversado na altura, mas eu falei, Senhor, agora é contigo. Passei e encontrei uma minha irmã falando com a outra irmã, você viu a fulana? A outra falou, vi, não sei o que está fazendo na igreja. Irmãos, isso é demais para mim. Porque assim, se eu entro na carne, eu olho ali e falo assim, minha irmã, ela está fazendo a mesma coisa que você, procurando a graça de Jesus que você ainda não encontrou, minha filha. É cama de Procrusto. É nível exagerado de censura. É colocar as pessoas no meu padrão e achar que elas têm que atender e falar, o santo não bateu, pastor. Eu quero lhe dizer, grande parte dessa palavra, o santo não bateu, significa que você não está disposto, nem disposta, e nós não estamos dispostos a acolher gente diferente de nós, ou até mesmo iguais a nós. É por isso que censurar é uma palavra interessante. Olha só, censurar não é avaliar com discernimento, mas condenar as pessoas severamente baseado apenas no preconceito e julgamento parcial. Trata-se de um descobridor de erros, num processo negativo e tão somente destrutivo. Então,
Julgar é brincar de Deus. Censurar é a gente brincar de Deus. Quem é, quem não é, quem pode, quem não pode. E tem coisa mais gostosa que essa, irmãos? Não tem. É uma coisa maravilhosa. Porque diminuir o outro me leva ao segundo ponto. Primeiro, o discípulo de Jesus não é um julgador, um censurador. O discípulo de Jesus, ele não se fecha à avaliação das pessoas. E o discípulo de Jesus também não é um discípulo hipócrita. O discípulo não é hipócrita, irmãos. Olha o que o versículo 2 diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como é que é isso? Como é que você quer mexer no cisco do olho do outro, está infeccionado, sendo que você está com uma viga gigante atrapalhando a visão? E hipocrisia é isso, irmãos. Hipocrisia nada mais é do que eu me colocar em oposição a falhas dos outros, que muitas vezes são as mesmas que as minhas. E Jesus se opõe àqueles que amam observar as pequenas falhas dos outros, ignorando as suas faltas mais graves. Isso aqui se chama hipocrisia. Eu quero apresentar para você agora uma frase forte, irmãos. Forte. Quando eu li, eu anotei no cantinho do meu livro, escrevi, fiz uma carinha assim com o rosto, um olho estatelado, e escrevi embaixo: uau! Porque essa frase é forte, irmãos. Olha o que o autor disse, o nome dele é John Stott. Ele disse: é necessário resistir ao vício farisaico de exaltar a nós mesmos, inferiorizando os outros. É o jeito mais baixo de obter superioridade moral. Olha só que frase forte, irmãos. Eu tenho que resistir a um vício, olha só, um elemento que me importuna e que me tenta continuamente a diminuir o outro para que eu seja elevado. Então eu não corto o padrão e o modelo a partir de Jesus, eu corto o padrão de modelo a partir do outro. É praticamente um critério de avaliação por modelos. Eu digo sempre isso e faço essa comparação para você. Eu, lutando MMA com o Heitor, é superioridade vicentina. Sou eu na fita, estou eu na parada, não tem nem comparação. Mas eu lutando MMA com Anderson Silva, é superioridade silviana. Não tem como. Depende de onde eu olho. Se eu olho para o Heitor, que é pequenino, ou se eu olho para o outro que é maior que eu, só que eu prefiro lutar com o Heitor. Não coloco quando o seu Silva perto de mim não, que eu não vou dar nem conta. É só ele me chamar para a luta que eu vou falar mais fino que ele. Estou fora. De jeito nenhum. Mas com o Heitor eu estou preparado para a briga. É exatamente esse critério hipócrita. Eu avalio um irmão, uma pessoa que talvez esteja numa falha, num fracasso, num tropeço, talvez esteja perdido, talvez esteja crescendo, talvez esteja se amadurecendo. Eu olho para aquilo e digo: olha, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual a ele. Isso me lembra alguma coisa, não te lembra? A parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou? 2 desceram ao templo para orar. O fariseu, símbolo de santidade e de observância da lei. O publicano, símbolo do pecado e da corrupção. Jesus fala, os 2 estavam orando. O fariseu orava de si para si mesmo, batendo no peito, falando: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse pobre coitado. Eu dou meu dízimo de tudo que eu tenho, eu oro todos os dias, eu jejuo uma vez por semana. E aí Jesus conta no final da parábola que o fariseu não foi justificado, e o publicano que batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, esse sim foi justificado. Você entendeu? Você compreendeu que a hipocrisia é me nivelar as falhas do outro para que eu possa ter uma superioridade moral? Irmãos, nós não somos assim. Nós não olhamos as fraquezas dos outros para nos sentirmos melhores e batermos no peito. Irmãos, às vezes eu sou convidado a pregar em igrejas extremamente simples no vocabulário, simples nas suas atividades, simples na condução litúrgica, simples na sua estrutura, simples na sua organização, simples em tudo. Irmãos, a tentação de sentar e olhar e comparar com a igreja que eu pastoreio é gigante. Mas eu me lembro da parábola do fariseu e do publicano, e eu não fico lá olhando para aquele pastor, me convidando para pregar e dizendo: Senhor, graças te dou porque eu sou pastor da IPI de Sertanópolis. Não, porque essa tentação de inferiorizar os outros para me tornar superior e sentir uma calma, um acalento na minha alma, isso é demoníaco e diabólico. Você e eu, nós precisamos resistir isso, irmãos.
Nós não somos julgadores hipócritas, que se colocam na condição de avaliar os outros, sendo que nós mesmos precisaríamos passar pelo critério de avaliação. É aqui que está. Deveríamos aplicar o mesmo padrão crítico que aplicamos aos outros a nós. Eu quero lhe perguntar uma coisa, com sinceridade você pode me responder agora. Se você aplicasse o critério de avaliação a essa pessoa que você tem como desafeto, esse critério que você aplica para a pessoa que você inferioriza, se você aplicasse a você, você subsistiria? Não, sinceramente, meu irmão, minha irmã, você sobreviveria ao seu critério? Porque você e eu talvez sejamos injustos demais com os outros, porque nem esse critério a gente passa. Nem nós passamos, a trave está no nosso olho, a gente quer ficar mexendo no cisco dos outros, porque dá prazer, dá alegria. E às vezes nós estamos descredibilizados a fazer isso. Uma certa mãe pegou o seu filho, que estava comendo muito doce, era açúcar para lá, doce para cá, era bolacha de leite ninho, risoles de leite ninho também, já tinha naquela época também, era tudo pudim de leite ninho. O menino estava detonando, nem almoçava mais. A mãe pegou e falou assim: filho, pare de comer doce. Ele falou: não, eu quero continuar comendo doce. Um dia ela pegou esse menino e levou até um monge muito conhecido, e levou perante o monge, e o monge perguntou: qual é o problema, minha senhora? Ela disse: meu filho está comendo muito doce, eu quero que o senhor converse com ele e aconselhe meu filho. O monge olhou para o menino, olhou para a mãe e disse assim: volta semana que vem. A mãe olhou e falou assim: mas por que isso, né? Está semana que vem. Mas pegou o menino e voltou. E o menino aproveitou aquela semana, aí ele extravasou mesmo. Era doce, era bolacha, era tudo que ele queria, estava lá em cima. De repente, voltam ao monge. Ela apresenta diante do monge, e o monge fala: vocês são aqueles que vieram a semana passada? Ele está comendo muito doce, né? Pois é. Aí ele olhou para o menino e falou assim: pare de comer tanto doce. E falou para a mãe: pode ir. A mãe olhou e falou assim: mas só isso? Ele falou: só. Aí ela pegou inquieta e falou assim: por que você não fez isso a semana passada? O monge olhou para ela e falou assim: é porque a semana passada eu também estava comendo muito doce. Você entendeu? Não adianta eu estabelecer um critério para o outro, julgá-los, classificá-los, qualificá-los no meu padrão, sendo que eu mesmo não atenderia esse padrão. Meu irmão, minha irmã, gente que não se atende ao seu padrão, provavelmente nem você atenderia ao padrão que você impôs. E por fim, o relacionamento dos discípulos diz no final: então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aqui você está feliz da vida, não está? Glória a Deus que eu estou na presbiteriana, pastor. Aqui ninguém julga, aqui ninguém confronta, aqui eu posso estar no vidão bom, posso estar na balada, posso estar no tuts, 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 eu posso estar nas balinhas, eu posso estar ficando, beijando, posso estar fazendo, porque na presbiteriana ninguém julga ninguém. Eu posso estar mentiroso, posso estar traindo, posso estar me prostituindo. Na igreja presbiteriana nós aprendemos que não se julga pessoas. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas não se julga pessoas, certo? Errado, porque o texto continua dizendo: tire a trave do seu olho, e depois vai mexer com o cisco do seu irmão, porque cisco é um corpo estranho, cisco traz infecção, cisco pode causar cegueira, cisco pode causar inflamação, cisco tem que ser tratado, meus irmãos. Por isso, antes de tudo, o discípulo é um irmão. Discípulo não é um julgador, discípulo não é um hipócrita, mas discípulo é um irmão. E irmão confronta, irmão se opõe. É por isso que eu digo que a igreja de Jesus é chamada na Bíblia de família de Deus, irmãos. Nós somos família. Seu filho pode fazer tudo que ele quer, seu marido pode fazer, sua esposa pode fazer, sem encontrar nenhum tipo de reprimenda ou confronto. Não, irmãos, somos família. Mas uma família que se expõe amorosamente. A palavra de Deus diz assim: confrontem uns aos outros em amor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Enquanto eu faço parte do meu grupo de futebol, enquanto eu estou lá no WhatsApp, vendo as piadinhas que eles postam, falando a respeito da semana, do jogo do Corinthians, que aliás foi campeão hoje, parabéns. Enquanto eu estou ali olhando aquelas coisas,
Eu não tenho um dedo dizendo: muda a sua vida, muda a sua história, pare de trair sua esposa, pare de andar no caminho errado, pare de gastar dinheiro com coisas supérfluas, pare de ser uma pessoa mentirosa, pare. Eu não tenho confronto, irmãos, porque esses grupinhos de WhatsApp, no modelo desportivo, nos ajudam a ser acolhidos, mas não pastoreiam nossa alma. A igreja cuida, a igreja confronta na medida, a igreja é terapêutica, a igreja é medicinal, a igreja pode trazer cura, ou se ela continuar na projeção que se vê, ela pode trazer câncer. Depende da nossa ação e da nossa atitude. O discípulo é um irmão, e irmão não deixa ninguém para trás. US Army, que é o exército dos Estados Unidos, tem um lema: nenhum soldado fica para trás. Desde pequenos eles já são iniciados, e quando vão fazer os seus treinamentos, eles são totalmente inseridos nesse padrão: ninguém fica para trás. Irmão cuida de irmão, não julga irmão, não é um hipócrita que desmoraliza para ser moralizado. Irmão cuida, irmão protege, irmão abraça, irmão cuida, porque esse corpo estranho que está na vida do seu irmão precisa ser confrontado em amor, não num processo egoísta, mesquinho e hipócrita, mas em amor. Irmãos, eu também tenho traves, mas isso não me impede de fazer um processo de avaliação e trabalhar com ciscos. Eu tiro a trave, eu reconheço os meus erros, e eu oro o Salmo 139, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Irmãos, avaliem seu coração, vamos avaliar nosso estado de alma, vamos cuidar do cisco alheio, mas antes, vamos olhar a trave que está nos nossos olhos. Você não foi chamado para ser juiz ou censurador, nem foi chamado para ser um hipócrita mentiroso sobre si mesmo, mas sejamos irmãos uns dos outros. Irmãos cuidam, irmãos abraçam. Continue pedalando, continue jogando bola, continue fazendo amigos, continue tendo suas comunidades ali à igreja, mas seja a igreja onde quer que você esteja. Cuide de pessoas, abençoe pessoas, trate corações e sirva no reino de Deus onde quer que você esteja. Convido você a se colocar em pé nesse momento, a fechar os seus olhos comigo. E vamos dizer isso juntos: o meu orgulho me tirou do jardim. Ah, quanto orgulho tem no nosso coração ainda. Quanto orgulho há no nosso coração, Senhor Jesus. Nos ajude a sermos humildes de coração. Em troca do amor eu falharia. Esse amor tão lindo que Jesus deu para ser compartilhado. Que nós possamos olhar para Ele hoje. Olhe mais adiante, meu irmão. Olhe mais acima, minha irmã. O modelo é Jesus. O padrão é Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. E o meu amado, Ele sim é que eu quero olhar essa noite. Eu quero deixar a mesquinharia. Senhor Jesus, ajude-nos, ó Deus, a sermos a igreja com DNA de pessoas, igreja com DNA de relacionamento, que sejamos família para os órfãos dessa cidade, gente isolada, perdida, que não tem a quem se abraçar,
gente isolada e perdida que não tem com quem se apoiar. Permita que essa igreja seja família para os desfamiliarizados, Senhor. Permita que essa igreja seja família para a minha família e que eu seja família para outras pessoas. Senhor, permita que a nossa comunidade seja vista não como uma comunidade julgadora, hipócrita, mesquinha, mas que seja uma comunidade do amor, da graça, do acolhimento, no confronto da justa medida, na exposição, sim, da verdade bíblica, mas no acolhimento da graça, do amor de todos que aqui estão e que aqui vêm. Senhor, use essa igreja, use essa mulher, use esse homem, para que em qualquer grupo, em qualquer família que ele estiver, ele seja a família de Deus, ela seja a luz de Cristo, nós sejamos a família de Deus sobre essa terra, manifestando o seu amor, porque só a igreja pode restaurar vidas, transformar corações e mudar histórias. E assim use esse povo para a glória do nome de Jesus, uma grande comunidade de irmãos, não de amigos, de irmãos, não de conhecidos, de irmãos, não de rivais, de irmãos, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Seja irmão na vida de alguém, seja família na vida de alguém, em nome de Jesus.